E aí eu lembro que a enfermeira, depois que o Henrique ficou, que eu fui, ela falou assim, fica calma, não precisa ter medo, né? Tentou me acalmar. Veio uma enfermeira, uma segunda enfermeira, fez uma série de perguntas pra mim, e em seguida veio um médico. E esse médico com mais papelada, né, com mais perguntas, meio que uma triagem. E aí eu lembro que eu falei pra ele assim, eu vou. Ele falou assim: você vai pegar anestesia geral e hack. E ele me explicou, né? Como seria. E aí ele falou como era a curetagem, né? Que instrumentos que eles usavam. Ele me explicou, né? Passo a passo de como seria. E aí ele falou: você tá bem, né? Tenho certeza que eu entendi a pergunta, né? Eu entendi o bem dele, se eu tava com muito medo. Eu entendi que ele quis perguntar isso. E eu falei pra ele que eu tava com medo da hack. Eu falei, eu tô com medo da hack, né? É minha primeira gestação, eu não pensei que eu precisaria passar por isso e se eu pudesse escolher eu não queria. Porque ele foi muito aberto comigo, né? Ele conversou comigo, ele me deu voz. E aí eu aproveitei o momento e falei pra ele, né? Que era uma coisa que tava me apavorando. E aí eu fui pra mesa, né? De máscara, com a roupa da internação. Me pediram pra eu subir já na mesa lá da cirurgia. Né? Fiquei de braços abertos. Uma cirurgia pra quem vai pegar uma anestesia geral assim comum. E eu lembro, como eu nunca tinha pego anestesia geral, assim, foi meio estranho a sensação. Porque eu lembro que eu vi as enfermeiras, né, se esterilizando, se trocando. Eu via uma enfermeira vestindo a médica, né, colocando a roupa na médica e colocando as luvas. E eu lembro que eu olhei pro relógio e faltavam 10 para as 7. E eu apaguei. Não lembro mais de nada, 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 nada. Absolutamente nada. É como se eu tivesse fechado o olho e abriu, eu tava na sala de observação. E foi na hora que eu acordei, né, na sala, no centro lá de observação, cheia de eletrodos para poder, né, me monitorar. E eu lembro que a sala tava muito cheia. E aí nessa sala tinha homens, mulheres. E bem na minha frente mesmo, tinha uma mulher que eu tenho certeza que ela passou por uma cesárea. Que ela tava deitada e do lado dela tinha um bebê. E eu lembro que eu só me toquei disso porque o bebê chorou e ela não conseguia pegar o bebê dela, né? Eu via que ela tentava pôr a mão, mas ela não conseguia alcançar o bebê pra acalmar ele, ela tava tentando acalmar. E aí foi, né, eu acordei, óbvio que eu percebi que eu tava dentro do hospital, óbvio que eu lembrei, mas foi onde foi o primeiro momento que eu pensei, eu estou vazia. Eu lembro que eu tinha medo de me tocar. E assim, depois disso eu fui pro quarto, voltei pro quarto, já era mais de 9 horas da noite. Minha mãe já estava super preocupada, né? Porque ela trocou de novo com o Henrique no final do dia, depois do jantar. E ela não me viu, né? Então ela saiu de manhã, eu fiquei. E aí ela voltou no final do dia e ela ainda não tinha me visto. E, né, na cabeça dela tava demorando demais. Eu fui pro quarto, eu ainda não podia comer e ainda não podia beber água. Então aí eu já tava com mais de 24 horas sem comer e sem tomar água. Eu lembro que na sexta de manhã, a enfermeira que chegou falou assim pra mim: eu vou te aplicar um soro e te aplicar uma glicose, porque eu acho que vai demorar um pouco e você não vai aguentar. Né? Porque eu não podia tomar água, não podia comer. E eu voltei pro quarto depois da cirurgia umas 9 e pouco da noite.
Meu jantar já tava lá, porque depois da meia-noite eu ia poder comer. Porque primeiro eu não podia comer por conta do aborto, né? Por causa da expulsão do feto. E depois eu não podia comer por causa da curetagem, né? Quem passa por anestesia geral não pode comer, não pode tomar água, etc. E aí, então, por 2 dias eu não podia. E eu já voltei, né? Sem dores, só tava me sentindo meio suja. Precisava só tomar um banho, né? E aí já tinha passado aquela aflição física. Óbvio, tava com a mão toda dolorida porque, né, por causa do acesso, etc. E aí eu e minha mãe doida pra ir pra casa. Então na sexta-feira já não dava pra gente ir pra casa. E a gente teve que esperar até o sábado. E aí eu lembro que a enfermeira falou, amanhã cedo com certeza você já vai embora. Isso, né, sábado cedo. Mas eu fui embora no sábado, mais de 2 horas da tarde, porque o médico chegou atrasado. E aí até dar alta pra todo mundo que ele tinha que dar alta, né, demorou bastante, assim. Me passaram alguns remédios pra eu levar pra casa caso eu sentisse dor. Ficaram umas 2 e pouco da tarde. E aí eu já tava assim, psicologicamente tava insustentável pra mim. Mas quando eu cheguei em casa, foi muito doloroso. Muito doloroso. Porque eu tinha acabado de me habituar, né, que em poucos meses, na minha pequena casa, teria um bebê, né? Eu e o Henrique já fazíamos planos de mudança estrutural da casa. E aí eu ainda tinha, né, as coisas. Em cima do guarda-roupa tinha um pacotão de fraldas que minha sogra tinha comprado, minha mãe tinha levado presente. E foi bem difícil chegar em casa. E nesse dia tava tendo uma apresentação apresentação do neném de uma amiga minha. Apresentação na igreja. Eu sou cristã, né? Então a gente não faz batizado, a gente apresenta, né? Entrega pra Deus. É um ritual de uma cerimônia religiosa dentro da minha religião. E aí nesse dia eu lembro que a gente se organizou a semana toda pra esse evento, porque era uma festa, assim. E como ela escolheu um horário de culto jovem, pra gente tava sendo um momento, assim, mega especial. E eu lembro que eu entrei, né, no ao vivo do culto pra poder participar, né. Afinal de contas, era um motivo de muita gratidão pra ela, porque, né, era o sonho dela, não foi uma gravidez, né, tão rápida. E aí eu queria prestar homenagem pra ela, né, pra família dela, pro neném. E aí eu lembro que uma outra amiga minha que cantou uma música. Foi nesse momento, assim, que parece que deu um estalo, assim, em mim. E aí eu comecei a chorar. E aí foi quando eu também vi o meu marido chorando. Eu vi o Henrique chorando uma vez e essa vez era a segunda. Só que a primeira vez foi um choro, assim, de uma lágrima escorrendo. E dessa vez ele chorou mesmo, de soluçar, de pranto. Eu nunca pensei que eu e meu marido, tão jovens, íamos passar por uma situação dessa. Nunca, nem nos meus piores pesadelos eu imaginei que um dia a gente ia se abraçar por ter perdido um filho, que a gente ia chorar junto por ter perdido um filho, que a gente ia precisar fazer diversas orações por ter perdido um filho. Nunca eu pensei isso na minha vida. E naquele momento a gente ia precisar ser muito parceiro, porque estávamos os dois sofrendo. Só que meu marido, ele não viu tudo que aconteceu. Então a minha dor estava sendo, assim, muito cruel. Eu lembro que ele chegava pra mim e relatava que ficava triste quando via bebês, que ficava triste quando via crianças, que não podia ver uma menininha na rua, que batia uma tristeza muito grande nele e que ele não queria esse sentimento. Pra mim era a questão, né, da gestante. Tinha uma amiga, tem uma amiga que engravidou junto comigo. Assim, a gente tava mais ou menos 1, 2 semanas no máximo de diferença. No máximo 2 semanas, 1 semana e meia. Ela veio conversar comigo, porque ela
quando eu, né, contei da gestação, ela veio falar comigo, ela ainda não tinha contado para as pessoas, e ela veio conversar comigo e me contou que também estava grávida. E a gente engravidou, assim, literalmente no mesmo período. Ela me deu liberdade, né? Falou assim, Ju, se você quiser parar de me seguir, se você quiser parar de cancelar a nossa amizade nas redes sociais, tudo bem. E aí eu não quero que você sofra com isso. Ela disse que, né, adiou, ela ia contar que tava grávida, assim, pra todo mundo. E no final de semana, né, que eu precisei ficar internada, e aí ela preferiu não contar em respeito à minha dor. Todo o período de gestação dessa minha amiga, ela sempre foi muito empática comigo. Obviamente eu não deixei de acompanhar, a gente não deixou de conversar, de vez em quando a gente conversava. Quando eu vi uma grávida na rua eu sofria, quando eu precisei voltar ao médico algumas vezes, né, porque você precisa fazer um acompanhamento pra ver se tá tudo certo, pra não ter nenhuma infecção. Eu também logo fiz um convênio. Precisava, né, de segurança física ali naquele momento, e aí eu precisava ir ao médico, precisava fazer consultas, e aí a gente optou por, né, fazer um convênio. Teve a minha comadre também, que engravidou na mesma época, só que ela engravidou bem antes, sei lá, umas 3, 4 semanas antes, tanto que o bebê dela nasceu em abril, e o nosso estava previsto para maio, igual dessa outra amiga. E pra mim, assim, foi... Elas duas eu não sentia tristeza, eu sentia alegria e eu sentia preocupação. Porque o que acontece numa mulher que perde bebê? Ela começa a ver o outro lado da coisa. Conceber é um milagre, gestar é um milagre, parir é um milagre. E a gente começa a enxergar as coisas de outra maneira, né? E aí começa a ter medo também pelo outro. A gente começa a pedir, eu lembro que eu pedia e eu orava para que ficasse sempre tudo bem com elas, para que nunca acontecesse nada com elas, nem com o bebê delas. E essa minha amiga teve o bebê dela no início de maio. Eu fiquei super feliz, super contente que foi tudo bem. O parto dela foi maravilhoso, foi bom e eu fiquei feliz por ela. Mas não é com todo mundo. Não são com todas as grávidas. Na verdade, a maioria das grávidas eu fico triste. Mas eu não fico triste por ela, eu não fico triste porque ela tá tendo um bebê, eu não. Não é uma tristeza de inveja, não é uma tristeza, sabe, no sentido negativo da coisa. É uma tristeza de eu não vivi isso. Foi tirado de mim essa parte. E é muito doloroso quando um ciclo ele é interrompido. Eu tive que aprender a lidar com a minha nova identidade, com os meus novos questionamentos, com os meus novos medos. E não foi fácil. Os 3 primeiros meses eu só chorava. Eu chorava todas as noites. Eu chorei todas as noites. Não teve uma noite que eu não chorei. E dava pra perceber, né? É que eu não tirei nenhuma foto porque eu não tinha vontade. Mas dava pra perceber no meu semblante o quanto tava diferente, né? Muda tudo, muda o olhar, muda o rosto, muda o cabelo, né? Meu cabelo começou a cair porque a mulher passa por um puerpério e tem que lidar com as emoções, tem que lidar com a dor física, tem que lidar com a dor emocional. E é um ciclo muito difícil, onde ninguém fala, né? Fulano de tal também perdeu um bebê. Mas você não sabe como é. Não sabe, porque as pessoas não falam disso. Hoje em dia, eu pergunto, e toda mulher que eu encontrei nesse período que passou por isso, elas falavam, Ju, é uma dor que parece que é insuportável. É muito difícil, é muito ruim. Agora mesmo eu trabalhei com uma professora que passou por isso, e aí ela compartilhou dos mesmos sentimentos que eu senti
né? Uma coisa que ela viveu há 6 anos atrás. E é uma dor solitária, né? Porque o meu marido, mesmo que ele tenha sofrido muito, ele foi diferente pra ele, né? Logo ele conseguiu se erguer, embora, né, tenha tido toda a tristeza, foi diferente, né? Eu ainda sofro muito, eu ainda choro, eu ainda imagino, ainda mais quando você tem bebês para comparar ali a idade, como seria, onde eu estaria, como eu seria, né? Como seria o meu casamento. É muito difícil. Eu consegui passar, né, por esse processo de maior dor com a ajuda de Deus, do Espírito Santo. Então eu ouvia muito louvor. E, né, se voltasse pra minha dor, eu precisava viver esse luto, né? Então eu busquei, né, força espiritual, tentei ficar mais próxima de Deus possível, porque eu sabia que só o Espírito Santo podia me ajudar naquele momento. Busquei terapia, né? Faço terapias, porque é muito difícil. E eu acho que eu só não sofri mais porque eu já fazia terapia antes, né? Eu já tinha feito terapia há alguns anos e eu, né, já tinha um autoconhecimento com relação a algumas coisas. E se você é uma mulher que acabou de acontecer isso, que tá passando por isso, não deixe de buscar ajuda profissional, busca ajuda de médico para saber se você tem, né, se tá tudo certo com o seu organismo, se tá tudo bem com a sua saúde feminina, mas busque ajuda também emocional. Você precisa de um psicólogo, eu precisei de psiquiatra, inclusive. Então eu precisei de psicólogo, eu precisei tomar remédios. Não tenho vergonha de falar isso, né? Hoje ainda tenho os remédios porque tem dias que eu não tô muito legal. E é um constante sobe e desce. Eu tenho uma playlist no meu Spotify que era uma playlist de músicas que eu só escutava nos dias que eu via que eu não tava bem. Eu demorei ficar, né, regular, demorei bastante. E então eu ouvia, né, no início eu ouvia todos os dias essa playlist e depois, né, fui alternando. Tinha dias que eu acordava bem, então eu seguia. E tinha dias que eu acordava mal. Tinha dia que eu acordava bem e ficava mal no decorrer do dia. E assim, eu comecei também a identificar gatilhos. Então, existiam coisas na internet, existiam perfis que eu parei de seguir, pessoas que eu parei de seguir, assuntos que eu não queria, né, não eram mais importantes pra mim. Apesar de eu ter tido muito apoio, as pessoas foram muito empáticas comigo, né? Eu ouvi coisas muito ruins, eu ouvi frases muito pesadas, mas eu tive muita gente boa do meu lado, né? 3 amigas minhas foram levar, assim, 2 cestas de fruta e a coisa mais linda no dia que eu cheguei do hospital. Elas me ouviram, elas choraram junto comigo. Foram muito, muito, muito solidárias, assim, com a minha dor. Teve outras amigas minhas da igreja que foram, assim, bem presentes, que, né, estavam orando, sei que elas oraram por mim. A minha igreja em si, né, teve, óbvio, algumas coisas, assim, que foi meio chata, mas nos sentimos muito, muito acolhidos nesse momento pela igreja, pelos familiares, pelos amigos, né? Prefiro não ficar lembrando das coisas ruins que a gente ouviu, das frases ignorantes, dos textos que, né, ninguém devia falar. Prefiro lembrar, né, das coisas boas. E aí li muito sobre, estudei muito sobre, né, me inteirei do assunto, passei a conviver com mulheres que tinham passado pela mesma dor. E porque assim, você conversa, você fala, você se abre